Mensagens do Evangelho. O testemunho de Mateus. Nas parábolas do reino dos céus, o apóstolo Mateus indica o mesmo abandono. Nelas, o Senhor Jesus disse que um inimigo, Satanás, viria e semearia joio no meio do trigo. Isto indica que no reino dos céus haveria intromissão de professantes falsos e sem vida. Como resultado disso, o reino teria uma mistura de crentes, trigo, e falsos professantes, joio, os quais não seriam separados até o fim desta era. Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, verso 38 a 41. Mateus registra que o Senhor Jesus ensinou às multidões que um vasto sistema cresceria a partir da simplicidade original do cristianismo, e que no final não guardaria qualquer semelhança àquilo que era no princípio. Ele usou a figura de uma semente de mostarda, sendo plantada na terra e crescendo demais, até se tornar uma imensa árvore, na qual as aves do céu viriam se aninhar. A grande árvore nos fala do domínio e poder. Ezequiel capítulo 31, verso 3 a 7, Deuteronômios capítulo 4, verso 10 e 11, verso 2 ao 22 e verso 34. O Senhor indica assim que a profissão cristã se desenvolveria na forma de uma grande instituição mundana, dando ao cristianismo um aspecto de pobreza e pretensão. A profissão cristã acabou se transformando em um grande sistema de religião, política e negócios. Nela, os homens se esforçam para conseguir honra, grandeza e poder. As aves do céu nos falam de espíritos malignos, Apocalipse, capítulo 18, verso 2, que se apoderariam das mentes dos homens e os influenciariam para que ensinasse doutrinas errôneas. Timóteo, capítulo 4, verso 1. Se já tivemos a oportunidade de presenciar o barulho que sai de uma árvore cheia de pássaros, entenderemos o quão exata é essa figura da confusão que existe no testemunho cristão. As aves estão todas gorjeando ao mesmo tempo. Todas elas aparentemente têm algo a dizer, mas suas vozes estão todas conflitantes. É isso que ouvimos quando atentamos para os milhares de vozes das várias assim chamadas igrejas existentes na cristandade. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. O Senhor Jesus continuou falando da mulher que introduziu fermento em 3 medidas de farinha. Mateus capítulo 13, verso 33. Isto nos fala de outro aspecto da ruína que se abateu sobre a profissão cristã. Se as aves na imensa árvore ilustram a grande profissão externa que iria se desenvolver, o fermento na massa nos fala da grande corrupção interna que acabaria permeando a cristandade. Nas Escrituras, o fermento é uma figura ou tipo do mal. Mateus capítulo 16, verso 6. Marcos capítulo 8, verso 15. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a 8. Gálatas capítulo 5, verso 7 ao 10. A massa é uma figura de Cristo, que é o pão da vida. É ele o alimento espiritual dos filhos de Deus. João, capítulo 6, verso 33 ao 35, verso 51 ao 58. Portanto, o Senhor indicou que a igreja professa, a mulher, iria corromper o alimento dos filhos de Deus ao introduzir má doutrina, misturando-a com a verdade acerca da sua pessoa. Foi exatamente o que aconteceu. Na vasta profissão da cristandade, muitos ensinos errôneos e malignos têm sido associados à pessoa de Cristo. Sendo assim, estas 3 parábolas no Evangelho de Mateus indicam que haveria a introdução de pessoas malignas. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Espíritos malignos. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E doutrinas malignas. Mateus capítulo 13, verso 33. Algumas outras similaridades do reino no Evangelho de Mateus também indicam essa ruína que acabaria se introduzindo. Por exemplo, Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. Diz que todas as 10 virgens tosquenejaram e adormeceram. Elas estavam dormindo quando deveriam estar vigilantes. O testemunho de Pedro. O apóstolo Pedro também falou dos ensinos malignos que surgiriam no testemunho cristão.
Ele disse que falsos mestres se levantariam dentre os santos de Deus e introduziriam heresias de perdição, que muitos seguiriam, até ao ponto de falarem mal do caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, capítulo 3, verso 16. Heresia não é ensinar má doutrina, mas criar seitas. Uma heresia ou seita é, por definição, a criação de um partido ou divisão dentro de uma igreja, o qual rompe com os demais e forma sua própria comunhão em torno de uma opinião particular. É verdade que a má doutrina costuma estar conectada à formação de seitas, e provavelmente é por isso que muitos cristãos pensam em heresia como o ensino de coisas heterodoxas e blasfemas. Mas a heresia é, na essência, a formação de uma divisão notória na igreja. A mais sutil de todas as heresias é aquela que se desenvolve em torno de alguma parcela da verdade, até excluir outras verdades. Podem existir muitos verdadeiros crentes conectados a essas heresias, mas uma heresia de perdição, do qual Pedro fala, é uma seita que constrói sua causa em torno de doutrinas destruidoras de almas. Quando observamos a vasta profissão da cristandade, vemos todas as inúmeras divisões e seitas que existem na igreja. Ouvimos que existem hoje mais de 10.000 comunhões denominacionais e não denominacionais. Felizmente, podemos dizer que a maioria desses grupos eclesiásticos não são heresias de perdição, mas mesmo assim são divisões na igreja e se configuram em sectarismo. Além disso, não vamos nos esquecer de que as Escrituras dizem que devemos rejeitar a heresia, porque é uma obra da carne. Tito, capítulo 3, verso 10 e 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, Gálatas, capítulo 5, verso 20. O testemunho de João. Enquanto o apóstolo Paulo alerta sobre aqueles que retrocedem da revelação da verdade cristã, Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39, o apóstolo João adverte a respeito daqueles que ultrapassam ou prevaricam e não permanecem nela, 2 João, capítulo 9. João falou desse desvio como resultado do trabalho de mestres anticristãos. A respeito deles, João afirma: saíram de nós, mas não eram de nós. 1 João capítulo 2, verso 19. Ao dizer nós, aqui e em muitos outros lugares de sua epístola, João está se referindo aos apóstolos. Sair da comunhão e doutrina dos apóstolos era o mesmo que abandonar. Enquanto João se referia primeiramente ao abandono de doutrinas concernente à pessoa de Cristo, podemos ver que o testemunho cristão não parou aí. Muito daquilo que é aceito como ordem na igreja não tem qualquer fundamento nos ensinos dos apóstolos. O que vemos nos faz lembrar o que o Senhor disse aos fariseus, ao afirmar que eles estavam ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ele também disse: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos capítulo 7, versos 7 e 9.